Quais são esses crimes que acontecem de forma corriqueira, de forma intensa, no período do Carnaval? Então, Zé Neto, são vários crimes que a gente consegue observar de uma forma corriqueira no Carnaval, mas a gente separou alguns principais, para tratar, até em face do tempo, mas temos ato obsceno, vias de fato, lesão corporal, temos alguns crimes que a mulher é corriqueiramente vítima, como importunação sexual, a própria violência doméstica, a lesão corporal contra membros da sua família, e assim vai, É um leque muito grande de crimes que a gente consegue observar. E às vezes o cidadão comum ele não sabe caracterizar, não sabe o que caracteriza ou como comete-se aquele crime, mas a gente aqui hoje vai, de uma forma bem simples, explorar como será, como a gente consegue observar esses crimes no período do Carnaval. Você falava sobre o ato obsceno, Para quem está nos acompanhando agora, como se caracteriza, o que de fato é o ato obsceno, para quem está acompanhando o programa, que vocês pudessem explicar, e como ele é caracterizado, por exemplo, no Código Penal? Então, José, temos o ato obsceno como a prática daquele ato que vai contra o pudor, contra a decência, o que a população no geral considera como decente. No Carnaval, a gente tem como os exemplos principais nesse período urinar em público ou no lugar exposto ao público, aqueles casais que optam por namorar ou ter relações dentro de um carro, numa rua escura, mas à vista do público. Então, essas são atitudes que a gente corriqueiramente vê nessas festas que configuram, em tese, esse tipo penal. E aí a gente reforça, o uso do banheiro, dos banheiros, o uso de ambientes privados, reservados. A gente sabe que o Carnaval é um tempo de euforia, mas a gente não pode fazer com que essa euforia se sobressaia ao bem comum, à coletividade. Então, gestos pequenos, como procurar o banheiro ou procurar um ambiente privado para um momento de intimidade, de relação, eles podem, afastar a incidência desse tipo penal. Como é que as pessoas o folião pode curtir o Carnaval de uma forma responsável, sem cometer crime? Hernani. Bom senso, não é, doutor Gabriel? O bom senso, ele é um norte para a vida de todo cidadão. Então, temos uma festa que é pública, onde várias pessoas participarão, e do jeito que que uma pessoa que está ali tem o direito de se divertir, de brincar, de dançar, ela também tem o direito de não ser agredida, ela tem o direito de não ser empurrada, ela tem o direito de, dizendo não, o não bastar, e não ser forçada a um beijo, a um abraço, ou até algo mais íntimo. Então, e todos nós temos esse bom senso, afinal de contas, temos a educação já desde dentro de casa, com os nossos familiares, passamos pelas escolas. Então, a gente tem que evitar com que aquilo que faz com que o bom senso fique um pouco desequilibrado, no caso, a bebida alcoólica, principalmente, ela venha a fazer com que a gente perca esse equilíbrio, essa noção, e venha a cometer esses crimes. Porque, uma vez cometendo esses crimes, obviamente que eles serão devidamente processados e punidos pelos órgãos estatais. E estamos aqui, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, para dizer que a gente é uma voz em favor da sociedade, daqueles que querem, de forma cidadã, de forma equilibrada, brincar, aproveitar junto aos seus familiares, amigos, de forma pacífica. E punir o comportamento desviado desse padrão. Os comportamentos desviados, Zé Neto, eles devem se adequarem aos rigores da lei. Para isso, contaremos certamente com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiros Militar, com OAB, Defensoria Pública, órgãos estaduais, municipais, de proteção à mulher, de proteção aos cidadãos em geral. Afinal de contas, ninguém quer o pior para si nem para os seus. Então, a gente também não pode dar aos outros aquilo que a gente não quer para a gente.
Em muitas vezes vimos ocorrências de lesão corporal, vias de fato e até mesmo um ato extremo de homicídio, né, na própria festividade do Carnaval. Mas eu gostaria que a gente pudesse se ater a vias de fato e lesão corporal. Na maioria das vezes, a vias de fato ela acaba desembocando em uma lesão corporal. Então, eu gostaria que os advogados pudessem fazer essa diferenciação, o que de fato é uma lesão corporal, o que é uma vias de fato, que o advogado Rosinério Oliveira pudesse fazer essa explicação, essa diferenciação desses dois crimes, né? Ambos são crimes, só que distintos. Pois é, Zé Neto, a gente tem uma diferença, né, entre essas duas tipificações, e as vias de fato, para informar melhor o cidadão, é quando duas pessoas, após uma discussão acalorada, elas resolvem trocar murros, tapas, pontapés, e um agrediu o outro, né? Então, na circunstância dessa confusão, desse acaloramento dos ânimos, as pessoas acabam, né, formando uma briga, e essa briga leva à via de fato que está tipificado lá no artigo 21 do Código Penal, que diz que praticar vias de fato contra alguém, a pena é de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, se o fato constituir um crime. Então, após a constituição desse fato, a pessoa pode também incorrer no crime de lesão corporal, que é tipificado pelo artigo 129 do Código Penal, é quando essas vias de fato, ela chega a lesionar o outro. E essa lesão, ela pode ser leve, né? Ou ela pode ser grave ou gravíssima. Aí, as penalidades quanto à lesão corporal, elas se enquadram nesses 3 tipos. Que esses 3 tipos incorrerá em pena maior ou a menor daquele cidadão que se envolveu primeiramente em vias de fato e depois chegou a ocasionar a lesão corporal numa outra pessoa, num outro cidadão, e por aí vai. Gabriel. Então, até para complementar, Zé Neto, o que o doutor Rosinério já falou, as vias de fato e a lesão corporal, elas têm uma gradação, né? Conforme o doutor diz, as vias de fato são um começo, né? Algo que se observa mais leve, né? Que contravenções, que não deixam hematomas, né? Não deixam sinais mais claros, mais profundos. Isso sim, né? Vai ali configurar umas vias de fato, né? E é o que a gente observa, por vezes, no carnaval, aquelas brigas, né? Que vem ali de alguém que esbarra em outra pessoa, ou que derruba bebida, ou que derruba alguma coisa em outra pessoa. Isso sim vai caracterizar, né? Aquele desentendimento mais simples, mas que pode evoluir para um crime maior, né? Que no caso seria a lesão corporal, tem até uma pena maior. Então, justamente aí a gente já está falando de lesões, de hematomas, né? Você atinge a saúde e a integridade física da pessoa de forma mais contundente, né? Então, é essa a diferença entre esses 2 tipos, né? A lesão corporal é um crime previsto no Código Penal e as vias de fato é uma contravenção penal já estabelecida na Lei de Contravenções Penais. Isso se aplica, por exemplo, à violência doméstica no período do Carnaval? A lei também se aplica nesse caso? Sim, com certeza, né? Para a violência doméstica, que é aquela violência tratando da lesão corporal, é justamente aquela violência direcionada a ascendentes, né? A avós, pais ou descendentes, filhos ou até aquela família mais próxima, a companheira ou companheiro. Então, a violência doméstica é aquela violência dirigida a esse grupo familiar, certo? E um plus, porque as mulheres são, né, a maior parte dessas vítimas, né? Então, elas acabam sendo violentadas ou abusadas por
familiares. E existe um tipo específico que foi criado pelo legislador justamente para fazer frente a essa demanda, que é a lesão corporal na modalidade violência doméstica, que aí a gente tem um agravamento da pena de 2 a 5 anos e é uma coisa que a gente tem o dever de coibir, contribuindo, né, para que, se não evitar, mas que se colabore, né, denunciando, né, avisando as autoridades, né, comunicando às autoridades da ocorrência desses crimes, até para que a gente se resguarde não só a integridade física da vítima, mas também a vida, que é o bem mais precioso nesse caso. Então, havendo ou testemunhando algum ato desse tipo, violência, né, alguém que está ali sofrendo uma violência, até mesmo a mulher, que ainda que seja vítima do seu marido ou do seu companheiro, ela possa sim, né, ser socorrida, ser prestada assistência, e aquela pessoa que infelizmente comete esse crime, ele possa ser processada, claro, num processo devido, regrado pelas normas da lei, mas que possa sim vir a ser condenado.